Oi, galera, tudo bem com vocês? Bom, dando continuidade então às nossas aulas aqui pela internet, hoje a gente está se vendo pela primeira vez, né? Vocês acharam que a gente não ia se ver, né? Não, a gente vai se ver sim, tá? E aí é o seguinte, a gente vai continuar então o tema 1 da apostila 2, e para isso eu quero que vocês abram a apostila na página 9, como vocês podem observar aqui. E aí, então, vamos lembrar que a gente começou essa apostila 2 falando sobre capitalismo, sobre as suas características, assim como as suas fases. E agora a gente vai falar de um outro sistema político, econômico e social, que é o socialismo. O socialismo, né, ele ainda existe em alguns países, tais como China, Cuba, Coreia do Norte, Vietnã também, mas principalmente esses três, Coreia do Norte, Cuba e China, são aí características desses países do regime socialista. E a gente vai entender então um pouquinho de quais são as características desse sistema. Então, primeiro, é o seguinte, a ideia do socialismo é construir uma sociedade sem propriedade privada e sem classes sociais. Então, no caso, não tem nesse tipo de sociedade um grupo de pessoas que são donos de bens, assim como uma pessoa também não é dona de bem nenhum. O que eu quero dizer com isso? No caso, não existe uma pessoa, um grupo de pessoas que são donas de imóveis, bancos, indústrias, áreas de terra, nada disso. Nesse tipo de sociedade, tudo pertence a todos, certo? Então, todos os bens, no caso, áreas de terras, todas as indústrias, tudo pertence a todos, tudo é coletivo, todas as riquezas produzidas pelos meios de produção são coletivas, certo? Então, por isso, não existe propriedade privada. Além disso, é uma sociedade que não existe classes sociais, então não vai ter os donos dos meios de produção e nem também a classe trabalhadora. No caso, todos serão vistos como iguais. E aí, então, o Estado ele vai ter um papel muito importante, porque todos os meios de produção, terras, indústrias, todos os bens, no caso, vão pertencer a todos e vão ser administrados por meio do Estado. Então, o Estado vai administrar todas essas áreas, todas as atividades econômicas, a fim de garantir a produção de riqueza, e essa distribuição, melhor, essa riqueza produzida, ela deve ser distribuída pelo Estado de forma igual entre as pessoas. E o Estado também vai ter que garantir que todos tenham acesso à saúde, educação, uma série de serviços que são fundamentais para garantir a qualidade de vida de uma população, certo? Então, agora que a gente comentou um pouco das características gerais, tudo isso vocês podem observar que está aqui na apostila. Então, olha só, é uma sociedade sem propriedade privada, como a gente falou, todos os meios de produção são coletivos, ou seja, pertencem a todos. O Estado ele vai ter então o papel de administrar tudo isso, de controlar e administrar tudo isso, a fim de distribuir, né, a riqueza de uma forma justa, igual entre todas as pessoas, uma vez que não existe classes sociais. E também o Estado deve garantir acesso à saúde, educação, moradia, tudo o que é necessário para uma população, melhor dizendo, para as pessoas terem qualidade de vida. Agora a gente vai comentar um pouquinho melhor sobre as características desse sistema. Então, retomando, tudo vai pertencer ao Estado. Então, vai ser a ideia da estatização. Todos os meios de produção, todos os bens, eles vão pertencer ao Estado. E o Estado, então, ele vai ser o responsável por administrar tudo isso, a fim de produzir riqueza, né, e garantir, então, que essa riqueza seja distribuída de forma igual aos trabalhadores. Então, o Estado ele vai fazer uma relação entre os meios de produção e as pessoas, que no caso seriam os trabalhadores. Tudo bem? Também vai fazer parte desse sistema a característica da economia planificada. O que é isso? O Estado é ele que decide todas as atividades econômicas. Então, ele que vai planejar e vai executar para que a produção de riqueza seja feita nesse tipo de sociedade. E aí, então, o Estado é que decide o que vai ser produzido, de que maneira vai ser produzido, a quantidade produzida, o preço cobrado pela mercadoria, mas lembrando que a ideia vai ser sempre produzir com o intuito de atender às necessidades das pessoas. Então, tudo isso, né, diferente do sistema capitalista, que as empresas decidem o que elas vão produzir, a quantidade que elas vão produzir, o preço cobrado pela mercadoria, aqui no caso não. O Estado ele controla tudo isso, então é ele que decide o que produzir, como produzir a quantidade, mas visando sempre atender às necessidades da população, e não necessariamente a produção de lucro. Na verdade, ele não visa a produção de lucro, diferente do sistema capitalista.
Outra característica é o pleno emprego. Então, todas as pessoas teriam um emprego nesse tipo de sociedade. O Estado deve garantir trabalho para todas as pessoas. Todas as pessoas teriam sua função social, ou seja, elas teriam uma obrigação a cumprir perante a sociedade e todas as funções sociais seriam remuneradas de maneira igual. Então, os salários eles seriam iguais para todas as pessoas, independente da função social que ela exerce na sociedade. Porque no sistema capitalista, socialista, é visto como todos são importantes, todos têm uma função importante para o funcionamento da sociedade. Então, todos devem ser reconhecidos e remunerados de maneira igual. Agora, vamos continuar aqui na página 10, peço para vocês, então, virarem a página de vocês. E aí, então, a gente vai comentar um pouquinho, né, da primeira experiência da implementação do socialismo no mundo, que foi na Rússia. Então, a Rússia ela vai ser o primeiro país a se utilizar dessas ideias socialistas, para vocês saberem. O socialismo ele foi criado no século XIX, inicialmente por um teórico chamado Karl Marx, e junto com ele o Friedrich Engels. E aí o Marx ele pensou a respeito do sistema capitalista, a gente comentou sobre isso em sala de aula, e ele vai pensar num sistema alternativo, e aí ele vai pensar nesse socialismo. Um bom tempo depois, em 1917, a Rússia ela vai implementar essas ideias socialistas, né, no seu país, certo? E aí, então, em 1917 vai acontecer a Revolução Russa, como vocês podem ver aqui, e aí vai ter a implementação do socialismo, que vai ser exatamente, né, essa estatização dos meios de produção, essa economia planificada, onde o Estado decide tudo que vai ser produzido, com o intuito de atender a necessidade das pessoas. Não vai ter mais propriedade privada, não vai ter mais classes sociais, nem desigualdade social. As ideias do socialismo são essas. E isso foi implementado na Rússia, inicialmente. E um tempo depois, né, em 1922, vários países, na verdade nessa época por volta de 15 países, eles resolvem formar um bloco socialista, que vai ser então a formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E aí então você vai ter um grupo de mais ou menos 15 países que vão adotar o sistema socialista. Eles vão implementar as ideias socialistas que haviam sido desenvolvidas por Marx, certo? Bom, depois da Segunda Guerra Mundial, como vocês podem ver aqui, o que acontece? Mais países, mas principalmente do leste da Europa, eles também vão virar países socialistas e vão incorporar esse sistema dentro dos seus países. E eles também passarão a pertencer à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que ficou mais conhecido como o RSS, certo? Bom, seguinte, o que aconteceu então, né, com a implementação do socialismo na Rússia e nesses outros países? Acabou acontecendo que pessoas que trabalhavam na administração do Estado, ou seja, aquilo que a gente chama de burocratas, então eles eram responsáveis pela administração do Estado, de todas as atividades que o Estado exercia, realizava, e também existia uma hierarquia muito forte nesse sistema. Isso acabou sendo privilegiado. Então, os funcionários que trabalhavam na administração do Estado, né, respeitando essa hierarquia, os burocratas, como eles ficaram conhecidos, eles acabaram sendo favorecidos em detrimento do restante da população, que trabalhava com outras atividades. E aí isso acabou gerando uma desigualdade, e isso acabou então fazendo com que as ideias que haviam sido idealizadas não fossem de fato implementadas, porque isso da supervalorização de quem trabalhava na administração do Estado perante o restante da sociedade não foi previsto por Marx. Na verdade, isso não foi pensado, mas isso que acabou acontecendo aí na tentativa de implementação do socialismo na União Soviética, certo? Mas vale a pena ressaltar que mesmo com isso acontecendo, né, e também aconteceu uma crise do sistema socialista na questão econômica, e sobre isso vocês vão estudar melhor em história depois, por muitas décadas, né, ele foi um sistema extremamente eficiente para garantir o acesso a moradia, saúde, educação, e que também apresentou muito desenvolvimento econômico. Então, por um lado, no começo, teve um bom desenvolvimento da economia e garantia tudo isso para a população. Tudo isso que eu quero dizer, aquilo que é necessário para atender a qualidade de vida, tal como saúde, educação, moradia, alimentação e assim por diante. Mas, por outro, acabou tendo esse privilégio dos burocratas, que eram as pessoas que trabalhavam na administração do Estado. Isso acabou gerando uma desigualdade social, isso acabou gerando uma crise no sistema como um todo,
e isso vai levar ao fim aí da União Soviética nos anos 90. Certo, turma? Bom, eu vou encerrar essa primeira aula de hoje, porque vamos lembrar, nas segundas-feiras a gente tem 2 aulas juntos. Então eu vou encerrar essa primeira aula por aqui e eu quero que vocês façam esse exercício aqui da página 10. Certo, galera? Então até a próxima aula. Um beijo para vocês.